Estamos no ar com mais um Quero Ser Médico News, primeira edição dessa semana. Fala futuros doutores, galera padrão ouro, Team Cérebro, tudo bem? Eu trouxe aqui para vocês hoje várias notícias, espero que seja relevante e importante para vocês, porque para mim foram bem legais. Bom, vocês lembram daquela regra dos 5 segundos? Sabe o que eu tô falando? É aquela que quando você tá com uma comida, tá com uma bala, um chiclete, tá com um salgado, tá com um biscoito, ele cai no chão e aí você pode esperar. Você pode pegar para comer de volta até 5 segundos, porque teoricamente não vai dar tempo dele ser contaminado com bactérias. Eu já fiz muito isso e na minha regra inicial era até com 7. Então eu fui muito tolerante com as bactérias aí. Pois é. De acordo com um pesquisador aqui, o professor Donald Sheffer, da Universidade de Rutgers, em Nova Jersey, essa regra aí, ó, não tá com nada, tá descartada. De acordo com ele, não adianta 1, não adianta 2, 3, 4, 5, porque as bactérias, elas vão contaminar o alimento de modo instantâneo. Pois é. Esse estudo foi publicado na Sociedade Americana de Microbiologia e teve como início, né, essa ideia de investigar esse processo, um dado que foi publicado pelo CDC, que é um órgão, tá, americano que faz o controle de doenças e faz as notificações, que dizia que de 1 a cada 6 pessoas eram infectadas por doenças bacterianas provenientes de alimento. E que isso totalizava por ano 48 milhões de pessoas. E dessas, 128 mil eram internadas em hospitais e 3 mil morriam. Então, a partir daí, né, o pesquisador, esse professor, ele tentou relacionar essa infecção no alimento com a caída do mesmo ao chão. E aí, para testar isso, o que ele fez? Ele testou, né, 4 superfícies, que foi aço, cerâmica, madeira e carpete. Além disso, ele também testou 4 alimentos: melancia, pão, pão com manteiga e bala, certo? E como que ele fez isso? Tá? Ele usou 4 tempos também, né? Depois que ele deixava cair o alimento em cada superfície, ele usou 4 tempos para deixar o alimento na superfície. 1 segundo, deixa eu ver aqui o resto, né? 5 segundos, 30 segundos e 300 segundos. Só que antes de deixar o alimento cair na superfície, ele cultivou uma bactéria que é natural do nosso intestino, que é a Enterobacter aerogenes, e ele, depois que cultivou essa bactéria, ele espalhou na superfície. Então ele fez isso com todas as superfícies, todos os alimentos e todos os tempos, o que deu um total de 2.560 mensurações. Ele mediu 2.560 vezes diferente em cada combinação possível. E aí, qual foi o resultado? Tá? Bom, na minha opinião, podia testar com asfalto também, né? Porque quando cai no chão também eu pegava direto, né? Nessa regra dos 5 segundos. Mas enfim, resultado, ó, melancia, maior contaminação, bala, a menor contaminação. Aí, notícia boa, né? Pô, fiz muito com bala. E a umidade, quanto mais úmido era o ambiente, maior seria a taxa de contaminação, tá? Das superfícies, aço e cerâmica tiveram a maior contaminação, carpete, olha só, teve a menor, eu achei que seria o contrário. E a madeira foi muito variável, hora fazia mais, contaminava mais, hora contaminava menos. E o resultado é o seguinte: não adianta você dar tempo, as bactérias vão contaminar o alimento instantaneamente. Então caiu, contaminou. Então a partir daí você que sabe o que você vai fazer, tá? Se quiser continuar com a regra, essa aqui tem um dado científico dizendo que é contra. Mas eu sei que a sua imunidade é boa, você não vai se contaminar, tá? Toma cuidado, hein? Beleza? Vamos para a próxima então. Bom, galera, essa nossa próxima notícia aqui, ó, é para você que tem aquela mania de estudar de madrugada. Eu fiz muito isso já, estudei muito de madrugada, mas tem bastante tempo que eu não faço mais isso, porque eu sozinho percebi o seguinte, que isso funcionava caso, por exemplo, eu tivesse uma prova, sei lá, 8 da manhã, 9 da manhã, 7 da manhã, eu conseguia reter informação, eu estudava até umas 3, 4 da manhã, dormia 1 horinha, 2 e ia para a prova. Mas depois da prova, a informação simplesmente evaporava. E a partir daí eu fui mudando a minha rotina de estudos e hoje em dia eu não faço mais isso não. Eu prefiro estudar à noite, tá? Eu prefiro estudar à noite. Sei lá por quê, é mania minha. Mas eu não estou mais varando a madrugada, já tem bastante tempo, tá? E aí, de acordo com essa prática, né, um médico aqui chamado David Ernest, da Universidade de Medicina do Texas, A&M College of Medicine, ele disse o seguinte,
que faz mal para a habilidade de aprendizagem e para a memória a longo prazo, a gente manter essa rotina de estudo de madrugada se privando de horas de sono. Então, se você tem essa rotina e acaba descansando pouco, se privando do sono, isso pode ser prejudicial para você, tanto para aprender quanto para reter aquela informação ao longo prazo. E eu quis trazer essa lista para vocês pelo seguinte, porque vocês querem ser futuros doutores, né? Querem não, vocês vão ser doutores, né? Por enquanto são futuros doutores. E a rotina de estudo, ela é constante. Então, é importante para vocês ter uma memória a longo prazo para que vocês possam acessar sempre que quiserem, tá? Bom, e de acordo com esse médico, ele falou o seguinte, que um cérebro privado do sono fica disfuncional. Fica disfuncional principalmente em quê? Em relação à retenção da informação, né? A memória a longo prazo vai ser perdida, então você vai adquirir um conhecimento, mas depois de minutos ou horas ele vai ser perdido. E também até em relação à aprendizagem, né? Isso eu também percebi quando eu fazia isso, né? Por exemplo, chegava lá 3 da manhã, eu lia uma página, terminava de ler e falava, caraca, cara, eu li aqui essa página, não entendi nada, você tem que voltar, né? O que é isso? É a nossa aprendizagem já ficando aí prejudicada, bagunçada. Ainda mais porque também foi dito aqui que a rotina desse estudo também vem com café, vem com energético, também fiz isso, tá? E esse café, o café e o energético são ansiogênicos. E a ansiedade também prejudica ainda mais, né, a nossa cognição, o nosso raciocínio, a nossa aprendizagem. Então uma coisa vai virando uma bola de neve aí. Bom, então, qual é a nossa conclusão em relação a isso? Tá? Se organize, mude a sua rotina e, se você não tem outra opção, se você realmente só consegue estudar essa hora, tente descansar para que você possa reter essa memória a longo prazo. Isso, né, foi de acordo com o Dr. David Ernest, da Universidade de Medicina, Texas A&M College. E aí eu acho que também vocês perceberam isso ao longo da vida de vocês, né? Então, se organize e sucesso. Vamos para a próxima? Partiu! Bom, pessoal, essa próxima notícia agora e a nossa última, eu confesso que eu tive que compartilhar com vocês porque me impressionou muito. Eu fiquei de cara, né, literalmente, quando eu li essa notícia, e eu acho que vocês também vão se empolgar, que eu me empolguei bastante. É por isso que a medicina é algo tão bonito. Não só a medicina, mas todos os profissionais que estão envolvidos com a pesquisa, com a área de saúde, biólogos, farmacêuticos, engenheiros biomédicos, a área da física médica. Todos esses profissionais têm a participação nesses avanços médicos e é isso que proporciona cura, tratamentos, prolonga o tempo de vida, melhora a qualidade de vida. Isso é uma coisa muito bonita. Eu estou falando isso porque, por exemplo, para quem quer seguir a área pediátrica, né, vocês vão ver muitas doenças que são as chamadas cardiopatias congênitas. Resumindo aqui, né, são alterações na anatomia do coração dos recém-nascidos, já nasce assim, né, isso acontece ao longo da embriogênese, da gestação, onde as crianças, esses pacientes já nascem com alterações anatômicas do coração e muitas vezes isso pode ser incompatível com a vida. Tem algumas que são mais brandas, que, por exemplo, a comunicação interventricular, dependendo do tamanho da comunicação, onde os dois ventrículos têm uma comunicação entre eles. Tem algumas que são mais graves, por exemplo, tetalogia de Fallot, que acontecem alterações, né, bem gritantes no coração. Outras também são até bizarras, a artéria pulmonar e a artéria aorta trocam de posição, enfim. E em alguns casos várias cirurgias devem ser feitas, que podem sacrificar ali a criança, não recém-nascido, uma coisa também chata para os pais, que tem risco, toda cirurgia tem risco, para poder corrigir esse problema. Então, pensando nesses casos, alguns pesquisadores, né, são biomédicos e médicos da Universidade de Minnesota, liderados pelo professor e doutor Robert Tranquilo, tentaram desenvolver em laboratório, né, e também aplicando no organismo novos vasos sanguíneos. Uma parada muito foda, né? Como é que foi feito esse processo, né? Eles pegaram amostras de tecido de uma ovelha, da pele de uma ovelha, e revestiram um tubo que foi feito em laboratório por meio de engenharia biomédica com biopolímeros, principalmente feito de fibrina. Então eles criaram um tubo
com uma proteína chamada fibrina, revestiram esse tubo, né, com células da pele de uma ovelha já nascida e implantaram esse tubo com essas células da ovelha em cordeiros neonatos. E a partir dessa implantação, eles começaram a perceber e verificar que existia um crescimento, né, por dentro desse tubo de células do próprio hospedeiro que estavam criando aí uma nova estrutura de um vaso, um neovaso. E para estimular, né, esse crescimento, foram dados nutrientes, né, ele não fala como aqui, tá? Mas deve ser provavelmente via venosa. Foram dados nutrientes para esse cordeiro por 5 semanas, uma oferta rica de nutrientes para estimular o crescimento das células do hospedeiro por dentro desse tubo de biopolímeros. E mais, né, além disso, uma máquina aqui que eles chamam de bioreator, que eu não sei como é que funciona, também fazia um estímulo, né, hemodinâmico nesse neovaso. Porque para os nossos vasos se desenvolverem, você tem que dar ali um fluxo cada vez maior, tem que simular uma alteração de pressão. É como se fosse um músculo normal, ele tem que exercitar, né? Então essa máquina, além de fornecer nutrientes, também fornecia aí um estímulo, né, um exercício hemodinâmico para que esse vaso artificial fosse crescendo com as células do hospedeiro, originais do hospedeiro, e fosse criando aí uma cara e um aspecto, né, de um vaso original. E o mais interessante, o mais absurdo, é que depois de um tempo eles usaram aí uma espécie de detergente, ele não fala aqui como especificamente, né, que conseguiram tirar as células da pele da outra ovelha que nasceu doadora, de modo a não haver mais rejeição. E o mais interessante é que depois de 50 semanas o tecido do vaso, né, ele cresceu 56% em diâmetro, ele já apresentava a anatomia e histologia clássica de um vaso sanguíneo com a camada muscular, o endotélio, o tecido conjuntivo. O fluxo sanguíneo dentro desse vaso, depois de 50 semanas, pessoal, cresceu 216%, e a quantidade de colágeno cresceu 465%, 465%. É muita coisa, provando que esse vaso, além de ter células do próprio cordeiro que nasceu, não teria rejeição, ele conseguiu realmente desenvolver um vaso. E aí, qual é o próximo passo desses estudos, né? É começar a fazer testes em humanos. E se isso for possível, gente, isso vai ser uma revolução na área científica e principalmente para o tratamento e nos processos cirúrgicos dessas cardiopatias congênitas da população e dos pacientes pediátricos. Muito legal, né? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o nosso Quero Ser Médico News, edição número 1 dessa semana. E lembre-se, muita força na sua caminhada. Conte comigo, conte com o projeto Quero Ser Médico, ele é feito para vocês. Então, último recado, vocês sabem. Chora agora, reaprovado. Se não aguenta, não se envolve, chama que vem. Nos vemos aonde? Nos plantões por aí. Grande abraço. Tchau.